Joia. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Novo Testamento, tá bom? A gente teve um mês de férias e voltamos agora com as cartas de Paulo. E a primeira que a gente vai começar a estudar, porque a gente segue a ordem da Bíblia, tá? Mas eu gostaria que vocês soubessem que não é a primeira epístola que Paulo escreveu. Então, Romanos provavelmente é uma das últimas que Paulo escreveu. Ela foi escrita ali por volta de 55 a 57 depois de Cristo, tá? E por que na Bíblia ela aparece logo por primeiro? Porque o critério que eles adotaram para organizar as epístolas de Paulo foi por extensão. Então, Romanos é a epístola mais extensa de Paulo, por isso que veio primeiro. E aí a gente vai caminhando para o final da Bíblia, a gente vê aquelas epístolas bem pequenininhas no final. Então, esse foi o critério. Não pensem que foi organizado de forma cronológica, tá bom? E é uma das epístolas aí romanas mais citadas pela Reforma Protestante. Alguém lembra o que foi a Reforma Protestante que a gente estuda lá no segundo grau, em história mesmo? Foi um período de tempo em que Martinho Lutero e outros homens muito importantes queriam dar liberdade religiosa para todas as pessoas, porque naquele momento somente a Igreja Católica e alguns líderes tinham acesso à Bíblia, por exemplo, e outras informações. Muito bom. Então, é justamente isso. Reforma protestante. Eles protestavam contra o sistema religioso vigente, que era dominado pelo catolicismo, e a gente, como você citou, tem várias figuras importantes, como Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, e por aí vai. Tá certo? Então, Romanos, vamos dizer que é, assim, uma pedra fundamental dessa reforma protestante. E a gente vai entender por quê, tá? Se a gente já conversou com alguém sobre doutrina e mencionou qualquer coisa assim sobre fé, obras, graça, é bem provável que a gente vai ter citado alguns versículos de Romanos, talvez a gente não saiba que citou, mas está lá contido em Romanos, e a outra pessoa também vai citar para nós alguma passagenzinha de Romanos. Então, se alguém disser, onde é que eu acho alguma escritura sobre fé? Cara, vai para Romanos. Se esquecer qualquer outro livro, vai para Romanos e vai achar. E sobre obras, vai para Romanos que também vai achar. E sobre a graça de Cristo, vai para Romanos, que é uma alta probabilidade de você conseguir a sua resposta ou montar algum pensamento, tá? Sobre graça, sobre fé e obras. Então, fiquem com isso na cabeça, tá bom? Romanos é, assim, bem essencial para fé, obras e graça. Paulo, ele nunca esteve em Roma pregando. A gente viu, e numa das aulas que gravamos, e até acho que a aula passada, né, que ele sofreu um naufrágio, termina em prisão domiciliar depois em Roma, então ele nunca teve a oportunidade de pregar mesmo em Roma. Mas vários dos destinatários desta epístola é uma carta, é só um nome chique para carta, tá bom? Talvez um nome chique para e-mail, como hoje a gente não manda mais carta. Então, muitos desses que estavam recebendo a epístola de Paulo já tinham tido contato com ele em outras viagens missionárias, tá? E eles tiveram que voltar a Roma nessa época aí do imperador Cláudio. Por quê? O imperador Cláudio expulsou, tá, todo mundo de Roma por mais ou menos aproximadamente 5 anos. Então, eles estavam dispersos por 5 anos, mais ou menos, e depois eles conseguiram voltar. Então, nessa dispersão deles, eles tiveram contato, provavelmente, com Paulo. E aí, quando Nero assume que ele admite todo mundo de volta, esses judeus que já tinham aprendido de Paulo, com ele, já tinham ouvido falar também dele, retornaram e recebem a epístola de Paulo. É importante lembrar que o público-alvo da epístola é judeu cristão. Eram judeus que seguiam a lei de Moisés e foram convertidos ao cristianismo. Eram judeus que levavam suas perspectivas de religião para o cristianismo. E aí Paulo vai tentar desembolar, vamos dizer, essas tradições que eles tinham da lei de Moisés e aplicá-las ao cristianismo.
É esse o trabalho maior que Paulo vai fazer com essas cartas. Então, quando a gente estiver lendo aqui nas epístolas de Paulo, todas elas, lei, vamos tentar associar à lei de Moisés, porque é sobre isso que ele está falando, porque era o que o público dele conhecia, certo? Hoje, quando a gente fala em lei, a gente mal associa a Moisés. Mas naquela época, falar em lei é Moisés. Ok? Então, vamos descobrir o que é que em Romanos motivou tanto Martinho Lutero e esses outros que lutaram para essa reforma. Vamos começar em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Quem pode ler? Romanos 1, 1. Eu posso. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha que interessante. A gente já discutiu, quando estudávamos o Velho Testamento, que quando tem essa palavra em itálico, que é essa letrinha meio deitadinha, o que que significa? Que ela não existe no original. Foi acrescentada pelos tradutores para dar uma fluência melhor. Então, a gente tem uma letrinha em itálico, que é o para, né? Paulo, servo de Cristo, chamado para apóstolo. Essa apresentação aí de Paulo é importante, porque muitos que leriam essa epístola ao povo romano não conheciam Paulo, nem pessoalmente, nem impessoalmente. Eles nunca tinham tido contato com Paulo. E ele expressa a autoridade pela qual ele escreve aquela carta. Veja que para nós faz sentido se a gente ler sem o itálico. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo. É um chamado da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, como era naquela época. Tá? Então, não seria chamado para apóstolo, chamado apóstolo, era o chamado dele. E que interessante que ele diz, separado para o Evangelho de Deus. Comumente, a gente fala, hoje em dia, Evangelho de Jesus Cristo. E por que vocês acham que ele fala Evangelho de Deus? De quem é o plano do Pai Celestial? Eu já entreguei a resposta. De quem é o plano da gente vir à Terra? Foi do Pai Celestial. Na minha época de missão, a primeira palestra era o plano de nosso Pai Celestial. Então, o Evangelho é de quem? Do próprio Pai Celestial. Jesus Cristo é o meio pelo qual esse Evangelho se tornou concreto e real para nós. Mas já estava tudo desenhado no plano do Pai Celestial. Portanto, o Evangelho é de Deus. Beleza? E aí, Evangelho, se lembrarem em grego, alguém lembra o que significa a palavra Evangelho? Evangelium. Boas novas, boas notícias. E quem já dava desde o conselho dos céus a boa notícia era Deus. Qual era a boa notícia? Vamos lá, vamos. Qual era a boa notícia que Deus já anunciava no conselho dos céus? Discutimos na nossa última aula presencial. E desde o conselho já tinha alguém determinado para ser morto. Jesus Cristo. Então, as boas novas era que Cristo viria nos redimir. É o Evangelho de Deus. Era ele que, desde o princípio, estava anunciando. Tá? Então, Jesus Cristo é a própria boa nova. Jesus Cristo é o Evangelho. A boa notícia que Deus tinha para dar para cada um de nós. Perfeito? Vamos para o versículo 3, eu queria só ver aí que vocês encontram separado para o Evangelho de Deus. E essa palavra separado, a gente vai discutir um pouquinho quando falarmos do versículo 7. Então, tenham essa palavra em mente. Separado para o Evangelho de Deus.
No versículo 7, a gente volta para esse versículo 1. Versículo 3 agora. Por favor. Cerca de seu filho, que foi gerado da descendência de Davi, segundo a carne. Veja que ele começa dando a descendência de Jesus Cristo. Quais são as duas descendências que ele mostra aí nesse versículo 3? Filho, vocês veem que está com a letra maiúscula, então filho de Deus e descendência de Davi. Lembre que ele estava falando para judeus convertidos ao cristianismo que estavam em Roma. Então, ele tinha que apelar para essa genealogia de Davi, porque é o expoente máximo assim da cultura judaica. Ele queria deixar enfatizado que ele, além de filho de Deus, ainda era descendência de Davi. Versículos 5 e 6. Está falando tudo de Jesus Cristo agora. Por favor. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as nações por causa do seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Se a gente clicar na notinha de rodapé B do versículo 5, cliquem aí. Abre a tradução de Joseph Smith. E o versículo aí, por meio da obediência e da fé em seu nome para pregar o evangelho entre todas as nações, entre as quais sois também vós chamados por Jesus Cristo. Então, logo de cara, Paulo vai introduzir sobre o que vai ser essa carta dele. O que vocês acham? Ele já diz aí. Ó, boa, fé. Alguém falou graça? Beleza, mas vê no versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por meio de Jesus Cristo, foi um chamado dele. Ele me chamou para apóstolo. E foi chamado para quê? Para a obediência da fé. Então, ele já está dizendo, ó, eu fui chamado para pregar fé e obediência. E é sobre isso que eu vou pregar. É sobre isso que eu vou escrever para vocês. Versículo 7, olha como ele chama aqueles que estavam em Roma. Quem pode ler o versículo 7? Então, pessoal, hoje critica o nome da igreja. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos. Ah, então quer dizer que vocês são santos, vocês são perfeitos? Paulo chamava os judeus cristãos de Roma de amados de Deus, santos. E o que significa a palavra santo? A gente pode voltar lá para o versículo 1. É o finalzinho dessa apresentação de Paulo. Eu disse para ficar com essa palavra na cabeça. Separado para o evangelho de Deus. É isso que significa santo. Separado. Povo santo. Povo separado. Separado para quê? Reservado para o evangelho de Deus. É isso que a gente está dizendo. A igreja de Jesus Cristo, dois separados para o evangelho de Deus nos últimos dias. Então, não há nada de incomum em ser chamado de santo. Somos separados para o evangelho. Eu hoje, lendo a oração lá dele, no final, dizia, em Paulo, muito dia da igreja, né? Do lado do santo. Só eu sou santo, não, é tudo pecador. Todos nós que estamos separados no evangelho, estamos tentando, mesmo que a gente peque, né? Então, Paulo, ele fala agora, depois, em outros versículos aí, sobre o desejo dele de já ter ido para Roma, mas outras circunstâncias aí impediram Paulo de chegar em Roma e falar tudo o que ele estava falando por carta pessoalmente. Vocês vão ver isso principalmente no versículo 13. E aí, isso remete à nossa aula passada, sobre o finalzinho de Atos, quando discutimos que o curso do barco tinha sido determinado, mas não saiu bem como foi planejado.
Então, Paulo tinha determinado ir para Roma, mas não saiu bem como foi planejado por ele. É igual à nossa vida, né? Eu planejo me formar com X anos, casar com uma pessoa XYZ, com tantos anos, ter 3 filhos, né? E nem sempre sai como esperado. Quer dizer que a gente não deve se planejar? Não. Quer dizer que a gente deve se adaptar às circunstâncias da vida para atingir os nossos objetivos. Ele chegou em Roma, não chegou do jeito que queria, nem no tempo que ele queria, mas ele chegou lá. Tá bom? Versículo 16. Esse é famoso, todo crente que se preze tem que citar esse versículo. E como nós somos crentes em Jesus Cristo, temos que saber esse versículo. Quem pode ler? Versículo 16. Porque não me engano, envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, primeiro ao judeu e também ao grego. Esse versículo deve ter tido um impacto, assim, profundo na vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele tinha um pai muito rígido, então tudo que Martinho Lutero fazia estava abaixo da expectativa do pai. Pelo menos na mente dele era assim que funcionava. Então, ele sempre estava, vamos dizer, com essa sensação de vergonha, de estar devendo alguma coisa, de não ter atingido algum objetivo, algum potencial que o pai dele esperava, ou que a sociedade, ou mesmo que a igreja esperava. Então, ele decide ir contra a vontade do pai. O pai queria que ele fosse advogado, na verdade seria estudasse as leis, ok? E decide ir para um mosteiro. Ele decide, então, ser um monge agostiniano, de Santo Agostinho, fundador da ordem. Então, imagine o choque que deve ter dado nessa família. Eu quero que meu filho trabalhe com lei, genericamente seja advogado, e agora o bicho vai para a igreja, vai para um mosteiro, né? Vai ser um monge. Versículo 17. Porque nele se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Muitos vão usar esse versículo para dizer que só a fé é importante. Vamos clicar na notinha aí de rodapé A, que tem um acréscimo de Joseph Smith. Versículo 17. Notinha de rodapé A. Acharam aí? Por meio da fé em seu nome, como está escrito. Porque nele se revela a justiça de Deus, por meio da fé em seu nome, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Então, talvez fosse esse sentimento que imbuía o jovem Lutero. Ele tinha se esforçado tanto para alcançar essa graça divina, como pregada pela igreja por outros meios, ou seja, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, desse jeito, daquele outro jeito, e ele percebe que sempre está faltando algo para atingir essa graça. A gente também tem esse ensinamento na igreja, a gente vai discutir isso ao longo dessa aula toda aqui. E aí, como Paulo fala, mas o justo viverá da fé. Onde é que está escrito isso? Vamos abrir Velho Testamento, Abacuque. Onde é que fica isso, né? Aí não, fizeram Velho Testamento comigo, então não. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Paulo vai citar um pouquinho diferente, mas leiam o versículo 4 de Abacuque 2. Abacuque 2, 4. Então, é isso que Paulo está citando. Tá vendo? Que bom! Está citando justamente. Ele citou um pouquinho diferente, tá? Mas o que tem de diferente aí? Abacuque, ele diz que pela sua fé. Aqui Paulo diz, o justo viverá da fé. Mas em Abacuque, pela sua fé viverá.
Isso não é referência à fé do justo. Se não é referência à fé do justo, é referência à fé de quem? Não é uma referência à fé do justo. É referência à fé de quem? Ó, eu vou retraduzir, tomando essa liberdade, o versículo, tá? Então, ó, o pronome aí podia ser melhor traduzido como dele. Então, se você ler de novo Abacuque, está aberto ainda aí? Pode ler de novo? Diz que sua alma se ensoberbece, não é reta nele, mas justo pela sua fé. O justo, pela fé dele, viverá. E para ficar mais claro ainda para vocês de quem é essa fé, eu colocaria o dele com letra maiúscula. Então, seria a fé de quem que está nos mantendo vivos? Ok. E não é uma ideia estranha, porque se vocês voltarem lá para a aula que a gente deu em Lucas 22, 31 a 32, quando o Salvador diz que orará por Pedro, é essa fé que a gente discutiu lá e que se aplica aqui. Não é pela fé do justo, eu vou viver por causa da minha fé. Não, eu só vivo por causa da fé dele em mim. E, ó, quando a gente vê essa palavra fé, ela remete à fidelidade. Deus, ele vai ser sempre fiel nas obrigações do convênio dele. A gente pode falhar no nosso convênio, mas do lado dele, ele sempre vai ter fé, sempre vai ser fiel ao convênio que ele fez conosco. E ao final, a única forma de sermos salvos é por meio dessa fidelidade e fé de quem? De Deus. A fé dele, a fidelidade dele ao convênio. Se Deus deixasse de ser fiel ao convênio que ele firmou conosco, nós não poderíamos ser salvos. E Jesus é o cumprimento dessa fidelidade de Deus aos convênios que ele firmou conosco. E é sobre isso que Paulo está falando. Então, mas o justo viverá da fidelidade de Deus, da fé dele nos convênios que fez conosco. É a fidelidade de Deus ao seu lado do convênio, que ele providenciou Jesus Cristo, e por isso nós somos salvos se aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo. Depois, se quiserem, dá uma olhadinha lá na aula de Lucas 22, posso deixar depois a referenciazinha do link da aula aqui em cima, é só clicar lá e ver essa discussão que a gente teve da fidelidade de Jesus Cristo e de Deus em nós, da fé que ele tem em nós. Então, pelas Escrituras, só tem duas formas de nós sermos considerados justos. Quais são essas duas formas? Vocês conseguem me dizer? Só existem essas duas, não existe outra maneira. Quais são as duas formas que eu posso ser considerado justo no último dia? Você obedecer 100% os mandamentos, ok? É uma forma. E qual é a outra? Ok, mas eu só posso me arrepender por conta de quem? Porque não tem essa na justiça, não tem essa. Concordam comigo? O arrependimento entrou na jogada por causa de Jesus Cristo. Então, eu só tenho essas duas formas. Como a Gabi falou, ou eu cumpro todos os mandamentos, 100%, ser perfeito aqui, ou eu confio em quem é perfeito. Concordam comigo? É só essas duas formas que existem. A primeira forma é possível? Não é possível. Então, não é nem difícil, é impossível você cumprir 100% da lei. Então, não é essa forma que vai nos salvar. A gente, então, tem que confiar na segunda forma,
E é isso que Paulo vai tentar alertar esses judeus. Lembrem-se que o público é judeu cristão em Roma. Então, eles se confiavam em guardar completamente a lei de Moisés. Fazendo isso, eu vou ser salvo. Não, não vai. É na segunda forma, confiando plenamente em quem tem poder para salvar, quem é perfeito para salvar, que é Jesus Cristo. Vamos discutir mais sobre isso durante a epístola. Versículo 18, quem pode ler? Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Vamos clicar na notinha de rodapé A. É o conselho que eu dou para vocês, tá? Cliquem sempre nessas notinhas de rodapé no estudo das Escrituras. Vai abrir muita tradução de Joseph Smith. Vejam aí, o que Joseph Smith acrescentou? Não amam a verdade, mas permanecem em iniquidade. Em iniquidade. O problema maior que Paulo está citando aí não é cometer a iniquidade, mas é permanecer na iniquidade. A gente faz isso toda hora, não fazemos? Cometemos iniquidade toda hora. Eu sou culpado disso. É num pensamento, é numa ação, é numa palavra atravessada. Então, toda hora a gente comete iniquidade, mas não significa dizer que eu devo permanecer nessa iniquidade. É tanto que a gente sabe que cometeu a iniquidade, diz, puxa, é o arrependimento. Então, não é um desejo de permanecer na iniquidade. E o problema maior reside aí, quando eu quero permanecer na iniquidade. Versículo 20. A gente pode cruzar com Moisés 6:63. Eu vou ler o 20 e vocês já me dizem o que fala Moisés. Beleza, então já vai estar certinho. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. É uma construção filosófica, assim, talvez difícil, mas o que fala Moisés em termos mais simples, para entendermos? Quer ler ou quer dizer? Tá. E eis que todas as coisas têm sua semelhança, e todas as coisas são criadas e feitas para prestar testemunho de mim, tanto as coisas materiais como as coisas que são espirituais, coisas que estão acima nos céus e coisas que estão na terra, e coisas que estão dentro da terra, e as coisas que estão embaixo da terra. Tanto acima como abaixo, todas as coisas prestam testemunho de mim. É isso que Paulo está dizendo nesse versículo 20. Das coisas invisíveis desde a criação prestam testemunho de Cristo, tanto do seu poder como da divindade. Tudo manifesta testemunho em Jesus Cristo. Aí a gente não tem desculpa. Ele diz, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, você não tem desculpa de dizer que não teve um testemunho de Jesus Cristo, porque tudo que foi criado presta testemunho de Jesus Cristo. Então, anotem aí Moisés 6:63 do lado de Romanos 1:20. Do 21 ao 25, ele vai falar sobre Deus e que a gente deveria compreender a Deus. E eu trouxe uma citação de Joseph Smith, do discurso bem famoso dele, chamado King Follett. King Follett foi um amigo do profeta que morreu, e ele deixou esse discurso como um sermão no funeral de King Follett, em abril de 1844. E uma das palavras que ele cita é a seguinte: se os homens não compreendem o caráter de Deus, não entendem a si próprios. Então, se eu não entendo o caráter de Deus, eu não posso me compreender como filho de Deus. É imperativo que nós conheçamos a Deus para que nós
possamos nos entender e nos conhecer. Então, se naquela época a idolatria já graçava, ou seja, já estava abundante em todos os lugares, imagina nos dias de hoje, como ele fala no versículo 23. No versículo 23 ele diz, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Hoje a gente tem até forma mais sofisticada que o homem converteu um Deus incorruptível em incorruptível. Hoje a gente acha até bobeira, porque não é da nossa cultura, achar que Deus é um elefante, personificar Deus num bovino, personificar Deus em qualquer animal. A gente acha bobeira. Então, a sociedade moderna criou outras formas de corromper esse Deus. O que a galera fala hoje que Deus é? Uma essência, uma energia, é a vibração do universo, é esse amor aqui com todos nós. Então, a gente hoje tem formas mais sofisticadas. Se naquela época já estava difícil, quando eles comparavam Deus à imagem de alguns animais corruptíveis, imagine hoje que a gente compara a uma física quântica, a um movimento de partículas. Está muito mais difícil. E aí, por a gente adorar as criaturas, as criações de Deus, a gente termina esquecendo do Criador. É um artifício aí do próprio Satanás. Deixa eles acreditarem em Deus, mas vamos dizer que é um éter. Deus é um éter. É uma coisa assim que preenche todos os lugares ao mesmo tempo, está em todo lugar, é tudo, está dentro, está fora, em cima, embaixo. Aí a gente perde a noção, como nossa mente humana, porque a gente não consegue captar essa grandeza de Deus, aí termina a gente adorando um Deus errado. Aí Satanás faz a festa, diz, opa, beleza. Eles não conhecem a Deus, não conhecem a si próprios, não sabem o seu potencial como filhos de Deus. Dúvidas até agora? E aí, com essa compreensão incorreta do Deus, o próprio homem perverte esses intentos de Deus para a sua própria criação. Então, a gente não se coloca como esse filho de Deus que Deus gostaria que nós nos colocássemos. E é por isso que hoje tomamos caminho tão diverso de Deus, porque não compreendemos essa essência de Deus. Está aí nos versículos 24 e 25, depois vocês podem estudar. E aí, por não compreendermos a Deus, a gente não se compreende como filho de Deus, aí a gente se lança em toda sorte de pecados. É o que ele vai falar aí do 26 a 32. Pelos que Deus os abandonou às paixões infames. E aí eles vão falar vários tipos de pecados. 28, ó, e como eles não se importaram de reconhecer a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Não é que Deus nos entregou, mas ele deixou. Disse, ó, vocês não se esforçam para me entender, não se compreendem, então eu não posso abrir a cabeça de vocês e colocar o que vocês têm que buscar. Não buscam, ficam perdidos. E aí, ó, 29, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmurador, detrator, inimigo de Deus, injuriador, soberbo, presunçoso, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis no convênio, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Humilhou, né? Tudo isso nós somos, porque não compreendemos a natureza de Deus e assim não nos compreendemos. A gente tem que lembrar também que o propósito da epístola de Paulo é de unificar os santos entre si, a própria igreja em Roma, e entre Deus, numa relação de convênio. É por isso que Paulo vai elencar todas essas ações maléficas do povo, que estavam causando desunião entre eles mesmos e entre eles e Deus.
É por isso que ele faz esse rol aí de pecados. Podemos passar para o capítulo 2? Versículo 1. Quem pode? Né? Já diz o ditado, quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontando para nós. Eu digo que quando você chama, por exemplo, o outro de fofoqueiro, é porque você conhece tão bem aquele pecado, você dorme com aquele pecado, acorda com aquele pecado, comete tanto aquele pecado que qualquer nuancezinha da fofoca em outra pessoa, se é fofoca, isso eu conheço, sabe? Então eu digo, quando a gente acusa as outras pessoas é porque a gente já é PhD naquele pecado, por isso que a gente reconhece em qualquer lugar, sente o cheiro de longe. E ele diz aí, é inexcusável, não tem desculpa quando julgas quem quer que sejas. E é o que a gente, talvez, ultimamente, tem mais feito na nossa sociedade. Principalmente aí, com essa era digital, a gente vê uma foto na internet, já temos o julgamento, a sentença, tudo na nossa mente. E, às vezes, o lado da moeda é totalmente diferente do que aquilo que a imagem, do que aquilo que uma palavra mostrou ou tentou convir. Então, muito cuidado com esse aspecto do julgamento. Versículo 4 agora. Ou desprezas tu as riquezas de sua benignidade, de paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? E o que é a benignidade de Deus? Cruza lá com Efésios 2:7. E aí vocês me respondam, o que é a benignidade de Deus? Efésios 2:7. Pode ler alto. Quem tem Efésios 2:7, pode ler. Qual é a benignidade de Deus? Quase lá. A benignidade de Deus, ele fala em... Então, a benignidade de Deus é o próprio Cristo Jesus. Jesus, nosso Salvador. É por meio dele que a gente tem a graça. Certo? Então, quando ele diz, ignorando que a benignidade de Deus, ou seja, Cristo Jesus, é que te leva ao arrependimento. É por meio de Jesus Cristo, a gente até falou um pouquinho antes na discussão, que a gente tem arrependimento. Sem Cristo, negativo, nada de arrependimento. Era pau no lombo porque descumpriu a lei. Mas por conta de Cristo, temos a oportunidade de arrependimento, que é a manifestação da benignidade de Deus. Versículo 6, a gente pode ver no versículo 6 que Paulo claramente não é um anti-obras. Ele não é só da fé. Vejam aí o versículo 6. Quem pode ler? Qual recompensará cada um segundo suas obras? Recompensará segundo as suas obras. E os versículos 8 e 9 são justamente o oposto dos que praticam as boas obras. Então, no 7, ele vai falar daqueles que praticam boas obras, no 8 e 9 vai falar justamente dos que não praticam as boas obras. Eu gosto do versículo 8, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade. E, filosoficamente, eles estão sendo obedientes, mas obedientes a quem? Segundo o versículo 8. A injustiça. Eles são obedientes, mas ao Senhor errado. Estão sendo obedientes à
Satanás, e não a Jesus Cristo. Então, até o pecador está sendo obediente e fiel, mas ao Senhor, errado, a Satanás. E não é isso que nós queremos. Nós queremos servir ao verdadeiro Senhor, e não faz sentido quando ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8:32. Qual é o verdadeiro Senhor a que eu devo servir? Devo ser obediente à justiça ou à injustiça? Satanás ou Jesus Cristo? Versículo 11, ele vai deixar uma ideia que no livro de Mórmon já é expressa desde cedo, que Deus, ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não escolhe. O livro de Mórmon elucida mais essa ideia, se vocês quiserem cruzar esse versículo, com 2º Nefe 26, 25 a 28 e 33. Então, ele não faz distinção entre negro, branco, amarelo, índio, pobre, rico, alto, baixo, gordo, magro, careca, cabeludo, ainda bem, né? Ele não faz acepção de pessoas. Cruzem lá e depois leiam em casa 2º Nefe 26, que vocês vão ter um detalhamento bem maior desse Deus não fazer acepção de pessoas. Versículo 12. Quem pode ler para nós? Isso. Porque todos os que lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Vamos lá. Eu gosto dessas epístolas de Paulo, porque meio que são filosofia pura, assim, é. O que ele está dizendo nesse versículo 12? Eles que conhecem o Evangelho serão julgados pelo que conhecem. Eles que não conhecem o Evangelho serão julgados pelo que não conhecem. Ok. Sim, pelo que conhecem. Ok. É confuso. Não, mas tá correto, é isso mesmo, ó. Todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Ou seja, a lei não está sendo válida para eles, porque eles morreram sem conhecer a lei. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, se eu conheço a lei, eu vou ser julgado por essa lei. Então, quer dizer que é melhor a gente não conhecer a lei? Quer dizer, é melhor a gente conhecer. Esse é o melhor. No final, nós não acreditamos que todos conhecerão a lei? Quando é que esse trabalho é realizado? Agora, e que mais? Onde? No templo. Então, quando eu estou no templo fazendo as ordenanças por outras pessoas, eu estou dando a conhecer a eles a lei. Eles não têm desculpa, serão julgados de acordo com a lei. Então, no final, todos conhecerão a lei. Essa era uma ideia contrária da época, porque se não aceitou, e muitas religiões hoje em dia ainda têm essa ideia. Não aceitou aqui em vida, inferno. É assim que é a pregação do mundo, e não é o evangelho de Jesus Cristo. Para ser um justo, não adianta só ficar ouvindo a lei. Às vezes nos julgamos justos porque estamos aqui todo domingo. Estão aqui no sábado assistindo a aula do instituto, me aguentando. Eu sou justo. Não basta só ouvir a lei, mas é preciso cumprir. Veja no versículo 13. Quem pode ler? Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Os que praticam a lei. Então, não adianta eu só conhecer a lei e não praticar a lei. Veja mais uma vez que Paulo está dizendo, eu preciso cumprir as obras da lei. Senão, eu não posso ser justificado. Se quiserem expandir um pouquinho mais sobre isso, anotem aí do lado, Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Não é Tiago 1,5, né? Todo mundo só acha que tem o versículo 5 em Tiago 1. Não.
Tiago 1, 22 a 25. E você vai ver, mais uma vez, essa posição dele pró-obras, principalmente nesse versículo 25 de Tiago. Ele chama de fazedor da obra. No versículo 17 a 24, ele vai largar o cacete, ok? Nos líderes religiosos. E vimos isso no tempo de Jesus Cristo e continuava a acontecer, daqueles que só arrotavam a lei, mas não estavam cumprindo a lei. Então, não adianta somente ensinar, não adianta eu vir aqui dar uma bela aula de instituto, amanhã dar uma bela aula no coro, na Sociedade de Socorro, na escola dominical, e eu próprio não cumprir o que é ensinado. Né? É o velho ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse não é um fazedor de obra, não pode ser justificado no reino de Deus. Romanos 2, aí do versículo 25 a 29, ele vai bater em cima da circuncisão. Lembram dos judaizers que a gente comentou quando Paulo foi visitar Filipe em Atos 21, versículo 18. Ele era um grupo que queria, de judeu, né? Que queria impor a circuncisão a esses judeus convertidos ao cristianismo. Eu falei um pouquinho naquele nosso vídeo o que é a circuncisão e por que a circuncisão. Era uma operação muito arriscada você fazer num adulto. Geralmente o adulto morria naquela época, hoje não, tá? Mas naquela época era muito arriscado. Então, era um dos motivos pelos quais aqueles judeus não queriam participar da circuncisão, tá? Já adultos, e com razão. Mas eles queriam impor. Então, por isso que Paulo vai tocar nesse aspecto crítico assim da lei, que era a circuncisão. Porque eles estavam criticando todos aqueles convertidos, mas eles que eram circuncidados não cumpriam com as outras leis. Eles gostavam de fazer as coisas para aparecer. Parece um pouquinho conosco? Não parece? A gente gosta de fazer aquilo que dá ibope, que o pessoal vê que a gente está fazendo. Ó, estou tomando aqui o sacramento, hein? Mão direita, estou pegando aqui, ó. Né? Vocês não são dessa época, já são mais novos, mas a gente tinha papeletinha do dízimo. E não era raro vermos os membros subirem ao púlpito para entregar para o bispo, ou para entregar para o conselheiro. Acontece. E não precisaria. Parece a gente jogando naquele tesouro do templo para fazer barulho. Ó, estou pagando dízimo aqui, ó, entregando aqui para o bispo. Está aqui, ó. Estão vendo? E eles queriam fazer essa circuncisão para mostrar que eram cumpridores da lei, mas era isso e boa. Então, a gente às vezes vem, toma sacramento, paga o dízimo lá na frente para todo mundo ver, mas saiu da igreja, não tem mais nada de lei a ser cumprido, não se é fiel a convênio nenhum. A gente só é fiel naquele convênio que nos convém. Tá? E aí a gente não pode requerer dos outros aquilo que a gente não vive. Realmente Paulo aí vai descendo o sarrafo nessas epístolas. O capítulo 3 parece ser, se eu disse que Romanos era uma das pedras fundamentais da reforma, o capítulo 3 parece ser aquela que realmente dá corpo à reforma protestante. E vamos ver por quê. É um capítulo também bem famoso. No versículo 1, ele diz, qual é a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Paulo está questionando, vai ter vantagem para aquele que fez a circuncisão ou para aquele que é judeu cristão? E a gente às vezes acha que a gente vai ter vantagem sobre o mundo, né? Não é assim que a gente se coloca? Eu sou melhor que o mundo porque eu estou aqui hoje na aula do instituto. E era assim que eles se viam também. Eu sou melhor que o mundo porque eu sou judeu. Eu sou melhor que o mundo porque eu sou circuncidado.
E ele pergunta, vai ter vantagem nisso? E aí a resposta vai estar justamente no versículo 4. Olha como ele fala. Ele já começa dizendo, de maneira nenhuma, fera. Só que não adianta tu ser judeu, circuncidado, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não vai ter vantagem nenhuma se não cumprirmos a lei. Esse de maneira nenhuma aí, em inglês, vocês vão ver que Paulo vai usar muito esse artifício na epístola dele. A gente vai ver aqui traduzido como de maneira nenhuma, e mais para frente, de modo nenhum. Em inglês é God forbid, ou Deus proíba. Deus proíba que seja assim. Ou seja, de maneira nenhuma. Então, é um artifício literário para aumentar a tensão do texto. Então, ele vai construindo o texto, e aí ele chega e dá essa sarrafada. De jeito nenhum. Deus proíba que seja assim. Não é dessa forma. E o versículo 3 vai ser interessante. Lê para nós o versículo 3. Quem pode? 3. Uhum. E se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Ele está fazendo uma pergunta. O que ele está perguntando aqui? Vamos tentar traduzir para um português corriqueiro. E aqueles que não têm conhecimento, sua falta de conhecimento vai, sei lá, aniquilar Deus, não sei o que fez. Ok? Eliminar a fé de Deus, não sei. Ok? Então, vamos lá. E se alguns de nós... Quer falar, amor? Manda. Se os incrédulos acreditarem em Deus, isso vai dizer que Deus não acredita neles. Boa, é por aí, é esse o sentido. Ele diz, e se alguns de nós não praticam o que é ensinado, não pratica a lei de Deus? Essa falta de praticar a lei de Deus vai aniquilar a fidelidade de Deus nos convênios que firmou conosco? De modo nenhum. É o versículo 4. Deus proíba. Não é assim. A gente nunca consegue aniquilar a fidelidade de Deus, acabar. Ele sempre é fiel. É outra frase que nós crentes adoramos. Deus é fiel, ou seja, Deus tem fé nos convênios, é fiel aos convênios que firmou conosco. É interessante que ele vai questionar se essa infidelidade de nossa parte aos convênios de Deus destrói a fidelidade de Deus a mim ou aos outros. E a resposta aí é não. E como ele começou perguntando qual a vantagem do judeu, parece até que ele está dizendo, sim, os judeus tiveram esses privilégios especiais ao receber essas instruções dos convênios, mas somente porque eles nem sempre atenderam essas expectativas, não significa dizer que Deus falhou em permanecer fiel ao convênio firmado. Então, não é porque alguns judeus estavam falhando em manter os convênios de Deus que iria aniquilar a fidelidade de Deus nas promessas que ele fez para o povo judeu. Então, não é somente porque alguns aqui da igreja, alguns de nós mesmo, somos infiéis aos convênios, estamos quebrando alguns convênios. Tá vendo? Essa igreja aí não é de Deus, não. Não anula, não aniquila a fidelidade de Deus aos convênios. E tem uma escritura que eu gosto muito, muito, muito. Doutrina e Convênios 58, vamos abrir. E podem cruzar, escrever aí do ladinho. Doutrina e Convênios 58, 30 a 33. Olha que interessante. Vê se não casa com o que Paulo já advertia aí. Isso. No versículo 3, coloca a notinha aí, abre uma notinha. Cada um pode ler 30, 31. Eu vou começar. Beleza. Quem sou eu que fiz o homem, diz o Senhor, para considerar inocente o que não obedece aos meus mandamentos? Quem sou eu, diz o Senhor, para prometer o que não vive? Eu mando e os homens não obedecem. Eu rogo e eles não recebem a bênção. Já foi até o 33? Não. Depois dizem em seu coração,
esta não é a obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem, mas ai deles, porque sua recompensa é espreita, os espreita de baixo e não de cima. Legal, né? Ele diz, quem sou eu? Eu mando, os homens não obedecem. Aí depois eles dizem que não é obra de Deus. Oi, mas eu estou sempre aqui, fiel ao convênio que eu firmei com eles. Não foi culpa minha não receberem a bênção. Eu estou sempre fiel a esse convênio. Então, cruzem aí com esse versículo 3. E se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Jamais. Repete botar na motinha. Doutrina e Convênios, seção 58, versículos 30 a 33. Dá para linkar. É bom. Aí é só clicar, já vai direto para a escritura. Depois a gente ensina aí para você. Então, Ó, seleciona a escritura, você clica ali no link. tá. Aí você procura qual escritura. Aí procura o livro, capítulo, versículo, aí. Beleza? Jesus, ele é o exemplo-chave de que Deus é eternamente fiel aos convênios firmados conosco. E é isso que Paulo está tentando demonstrar. Paulo, ele vai continuar levantando mais questões aqui para aumentar a atenção. E depois ele vai dar aquela resposta óbvia. Qual é a resposta óbvia? De maneira nenhuma, ou de modo nenhum. Ele levanta a atenção e depois quebra as pernas. De forma nenhuma, só que não, ok? Versículo 9. Mas tentem ler esse versículo com os olhos de Martinho Lutero, daquela época. Quem pode ler? Versículo 9. Lembrando que Martinho Lutero estava lutando contra esse espírito de perfeccionismo que era exigido, tá? E que ele nunca ia agradar a Deus. Versículo 9. Então, somos nós mais excelentes? De maneira Olha nenhuma. lá, de maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, imagina como foi um frescor essa passagem para Martinho Lutero, que estava justamente lutando contra essa opressão do perfeccionismo. Ele diz, não, tanto judeu como grego, ou seja, judeu como gentil, estão todos debaixo do pecado. Ele diz, a gente está todo mundo no mesmo barco. Não tem essa. E podemos aí cruzar com Salmos, é a ideia de Salmos, já foi expressa lá no Velho Testamento, ó. Capítulo 14, Salmos 14, versículos 1 e 3. E o versículo 10 só vem reforçar essa ideia. Quem pode ler o versículo 10 de Romanos 3? Qual versículo? Romanos 3, 10. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Ok. Não há um justo sequer. Que justiça é essa que ele está falando? Lembrem-se, tem duas... Ok. Tem duas formas de ser considerado justo, de ser justificado. Pela primeira, não há um justificado sequer. Qual era a primeira? Ser perfeito, cumprindo todos os detalhes da lei. Não há um justo sequer. Ponto. Ninguém conseguiria a salvação desse jeito. Do versículo 11 ao 18, isso tudo deve ter sido música nos ouvidos de Martinho Lutero. Vejam só deem uma passadinha de olho. Não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus, em seus caminhos há destruição e miséria. Está elencando tudo de ruim que a humanidade, o homem natural, pode fazer contra o Senhor, né? Então, Paulo dizia que ninguém podia ser considerado justo daquela primeira forma, porque não se guardava a lei exatamente como era 100%. Não tem jeito da gente ser perfeito assim. É por isso que a gente tem que ter fé e esperança, mais ainda na segunda forma, que é confiando em quem é perfeito, quem pode nos salvar.
Versículos 19 e 20. Vamos ler, porque, mais uma vez, bem interessante. Leiam todo o capítulo em casa, tá? Aqui a gente está só pensando alguns pontos, senão ficaríamos boa parte da noite aqui. 19 e 20. Nós sabemos para que toda boca se feche e seja completado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei nenhum será justificado. Paulo está dizendo aqui que, pela lei, todo mundo é condenável diante de Deus. Certo? Então, pela lei instituída, todo mundo está lascado. E aí, quando eu estava preparando essa aula, eu pensei, então por que Deus deu uma lei assim, que todo mundo está ferrado embaixo dela? Tentem satisfazer a minha curiosidade e acalmar meu coração. Por que Deus deu uma lei que me ferra? Precisava preparar o caminho para a lei que realmente ia cumprir todas as coisas. Boa. Podia ser menos ferrante, então, né? Porque se for para pensar, é quase impossível você seguir todas as coisas da lei de Moisés. A não ser a parte do sacrifício, era muito possível, mas era muito repetitivo. E como é o arrependimento, é repetitivo. Mas se tornou muito algo interior do que externo. Porque a lei de Moisés era muito externa, ao meu ver. Sim, Se concordo. tornou algo muito mais íntimo com o Salvador. Então, isso precisava mostrar como que precisava ser por fora, primeiro, para depois mudar por dentro. Eles internalizarem. Boa. Como um vaso quebrado, como tem um discurso. Sim. Alguém mais? Alguma ideia para apaziguar meu coração? Eu vou sugerir uma outra resposta. Deus, ele é perfeito, concorda? Ele podia dar uma lei aquém da sua perfeição? Aí, o que eu quero dizer é, ele como sendo um Deus perfeito, ele não poderia dar nada mais, nada menos do que uma lei perfeita. Concordam comigo? É igual quando a gente discute sobre a criação. Ele não podia ter criado Adão já imperfeito e caído? Não. Por quê? Ele é perfeito. Suas criações são perfeitas. Então, sua lei é perfeita. Como nós estamos decaídos, não atingimos essa lei perfeita. Mas ele já sabia disso. Então, ele não rebaixa o padrão da lei dele para ser uma lei imperfeita. O que ele fez? Desde o começo já tinha providenciado alguém perfeito que me traria a perfeição. Tiraria dessa queda de luz. Ok. Me ergueria novamente ao patamar que ele espera que eu esteja. Tá? Então, foi isso que acalmou meu coração. Por que Deus deu uma lei tão perfeita se a gente não vai atingir? Porque ele é perfeito. Ele só pode dar uma lei perfeita. Só pode dar uma lei alta. Quando ele diz, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Minha lei é mais alta do que vocês, como meus filhos. Mas eu já providenciei um meio para vocês chegarem lá. Tá? E vamos pensar, podem cruzar esses versículos 19 e 20 com 2 Nef 2, 5. 2 Nef 2, 5. 2 Nef 2 é bem famoso, né? Vocês vão ver quando vocês forem conferir lá o versículo, mas vamos pensar numa blitz da polícia, né? Quem gosta de blitz da polícia? É legal. Passar por ela é legal, mas parar não é legal. Não é, né? Eu até brinco, eu disse, eu quero mesmo que eles me parem, porque eu pago tão caro por esses documentos, eu quero mesmo que eles me parem para dizer, tá aqui, ó, né? Para usar. Mas veja que numa blitz da polícia, se tiver tudo certo, o que é que o policial faz contigo? Nada, ele não te dá certificado. Parabéns por ser um bom cidadão, vem bater uma foto aqui com o nosso... Não faz isso. Não te dá nenhum parabéns. Tá, pode ir. Só isso, e olhe lá. Mas se você tiver errado, se você tiver uma irregularidade, o que acontece? Ele não te deixa aí.
Dependendo da regularidade, já pode estar algema até. Ok? Já- Então, ele já te dá uma multa. Por você fazer o certo, você não recebe nada. Mas por fazer o errado, você recebe. Recebe já uma multa. Então, a lei, ela não justifica ninguém. A lei só está lá para punir, para corrigir. É assim mesmo com a lei do evangelho. Ela está lá para corrigir, para punir. Então, não é a lei que vai salvar, não é a lei que ia te dar um tapinha nas costas e dizer, opa, muito bom, porque você está cumprindo. Pisou na bola uma vez, é multa, carro apreendido e acabou. E aí, Jesus Cristo, que é o perfeito, é ele que paga essas nossas multas. Porque a lei só vai me multar, não vai me dar certificado, vai me dar multa. E aí Jesus Cristo diz, eu pago todas as multas dele, não precisa se preocupar. É assim que funciona lei e graça. Eu mandei um linkzinho, também posso deixar depois aqui em cima, o linkzinho do discurso Sua Graça é Suficiente. É fantástico aquele discurso, né? Assistam, reassistam, é assim que a graça de Deus, de Cristo, opera em nossas vidas. Então, falando em termos financeiros, falamos de multa aqui. Vocês lembram quando o Salvador chama a gente de servo inútil em Lucas 17:10? Em inglês, essa palavra inútil é unprofitable. Profit, em inglês, eu peguei a definição, é um ganho financeiro, especialmente a diferença entre o montante ganho e o montante gasto. É o que a gente chamaria de lucro. Então, unprofitable servant, que foi traduzido como servo inútil, é um servo que não dá lucro. Então, falando nesses termos financeiros, Jesus Cristo, ele pagou um preço infinito por nós. O que a gente paga de volta para ele, ou tenta pagar, é nada. Não estamos gerando lucro nenhum para Jesus Cristo. Jesus Cristo investiu tanto em nós, eu não consigo pagar esse investimento mais 1% para dar lucro para ele. Não consigo nem fazer isso. Então, tecnicamente, a gente não está gerando lucro para Cristo. Unprofitable. Servo que não gera lucro. E sabe o que é melhor de tudo isso? É que Cristo diz, está tudo bem, eu não quero lucro. Eu não quero pagamento, porque ele não consegue me pagar. E está tudo bem. É assim mesmo que eu quero. Eu derramo o meu sangue precioso, ele não me dá lucro e está tudo certo. Tá? Talvez a gente, com esses ensinamentos de Paulo, a gente consiga até apreciar mais o sacrifício que Jesus Cristo está fazendo por nós e fez por nós, né? O que ele quer é que a gente esteja comprometido nessa relação mútua de convênio. Cumprindo os termos dessa relação mútua com ele, está tudo bem, mesmo que eu não dê lucro nenhum para ele. Talvez eu dê até prejuízo, né? Outro cenário que a gente pode imaginar, vocês ainda não são pais, eu sou, é quando você pega um bebê, filho teu, você não pega ele saído quentinho ainda, né? Do útero, da barriga da sua esposa, e diz, nossa, como é que eu posso receber tudo que eu vou investir nesse guri ou nessa guria de volta? Você não pensa nunca isso. E olha que você gasta tempo, gasta dinheiro, paciência, cabelo branco, careca, né? Tudo isso, a gente só quer que aquele filho se desenvolva da melhor forma, no melhor ambiente possível e atinja todo o potencial. Então, é assim, se a gente mortal entende essa ideia com o filhinho que a gente tem, nossa, como é que ele vai me pagar? A gente não pensa isso. Imagine o Pai Celestial conosco. Ele não pensa assim, como é que esse filho meu vai devolver tudo que eu vou investir nele? Não, ele só quer que a gente cresça, atinja nosso potencial máximo. Ele não deseja que a gente pague nada de volta, como a gente não faz isso com um filho mortal. E olha que o amor é imperfeito. De um pai, de uma mãe, não se compara com o amor de Deus a seus filhos. Beleza? Alguma reclamação até aqui? Algum comentário?
Versículo 21. Quem pode? Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou, sim, a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Olha que interessante. Clica na notinha de rodapé A. Olha o que explica. GR grego. Independentemente, sem a intervenção da lei. Agora se manifestou sem lei, sem intervenção da lei, não é por causa da lei, se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A lei não interferiu de forma alguma na justiça de Deus, na manifestação da justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Vocês podem estar se perguntando. Que não teve interferência da lei. Está no versículo 22. E digam para mim, o que é a justiça de Deus? Isto é, a justiça de Deus, fé em Jesus Cristo é a justiça de Deus, que se manifestou sem ter interferência nenhuma da lei. Ele não interferiu na lei e deu Jesus Cristo. Então, a lei está lá. E ele agora vai introduzir a fé em Jesus Cristo, a graça. Tá? Versículo 23 e 24, ele vai continuar na tecla que ninguém atingiu ou iria atingir o padrão da lei, exceto Jesus Cristo. Então, Joseph Smith ele vai corrigir aí a palavra gratuitamente. Se vocês clicarem na nota de rodapé A do versículo 24, se lê na tradução de Joseph Smith, portanto, sendo justificados apenas pela sua graça. Então, não é gratuitamente. Sendo justificado apenas pela sua graça. É essa correção que Joseph Smith vai fazer. Nós só somos justificados ou considerados justos somente pela graça de Jesus Cristo, ou seja, fora da equação, aquela primeira forma de você ser considerado justo. Totalmente fora. Versículos 25 a 27, a gente pode talvez resumir no seguinte: eu, por mim mesmo, não mereço o céu. Então, por que eu vou ficar me gabando? Aqui o pessoal fala gavando, né? Mas é com B a palavra correta, tá bom? Ficar se gabando pelos meus feitos. É isso que ele fala em jactância 27. Onde está, pois, a jactância? É excluída. Ou seja, não tem parte alguma. Não dá para você ficar se gabando dos seus feitos, porque nenhum desses feitos vai te levar ao céu, entre aspas. Eu não posso me gloriar em mim mesmo. E aí, como diz Salmos 34, 2, eu me glorio no Senhor. A gente viu isso também na história de Amon. Quando eles perguntaram por que poder ele fazia isso, ele não se gloriava no poder dele, mas no poder do Senhor. Então, eu não vou me gabar, eu vou gabar ao Senhor, porque nada do que eu faça vai me salvar. E no versículo 28, olha o problema que a gente tem, ou não, mas leiam aí o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ferrou. E agora? Então, para que eu me batizo? Para que eu sirvo uma missão de tempo integral? Por que eu pago dízimo? Por que eu cumpro com o meu chamado? O que essas coisas fazem se elas não me salvam? É o que ele está dizendo aí. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
Agora, né? Vamos, então, beleza, vamos terminar aqui, vamos sair. Não precisa, vamos. Boa. Alguém tem mais alguma ideia? Acho que sem as obras da lei, quer dizer, aqui no rodapé, né? Então, diz a independência, a intervenção das obras da lei. Então, que a lei não vai ficar para pela fé. Ok, muito bom, Nós não vamos talvez te dar um benefício no dia também. muito bom. Estamos chegando lá. Essas leis que Cristo dá para a gente, não são elas que vão me salvar. Não é o batismo que vai me salvar, não é o templo que vai me salvar. Mas elas são dádivas, são presentes que ele nos dá para que a gente consiga mais plenamente se conectar a ele nessa relação do convênio. Então, todos esses elementos aí têm uma conexão potencial com Cristo. Tudo aponta para Jesus Cristo. Então, eu vou para a igreja não é para me salvar, mas para me conectar com quem salva, que é Jesus Cristo. Então seria uma forma de ajudar a gente a suportar a glória dele para gente. Ok? E realmente, eu preciso cumprir com algumas coisas para fortalecer esse meu relacionamento com ele. Pensem quando você arruma uma namorada ou um namorado, não tem algumas coisas que a gente tem que fazer? Não tem que mandar uma mensagenzinha com o emoji do coração? Tem que mandar. Senão, não estabelece essa conexão. Não tem que, de vez em quando, dar uma ligada? Não tem que dar uma passada lá? Não tem que fazer uma surpresa de vez em... E por aí vai. Por quê? Porque essas coisas vão fortalecer a conexão que a gente tem com esse parceiro ou com essa parceira. Não é isso, né, que vai determinar, vamos dizer, meu casamento, mas é isso que vai fortalecer a relação dos dois para levar a um casamento. Então, quando eu faço essas coisas que Cristo me pede, me batizo, sou confirmado, recebo sacerdócio, vou ao templo, me caso, sirvo a missão, eu estou fortalecendo essa relação com quem me salva. Não é isso que vai me salvar, mas isso fortalece a relação com quem vai salvar, que é Jesus Cristo. Dúvidas? No final, é verdade, a gente vai se sentir bem na presença dele. Sim. Ele falou que quando ele era criança, ele imaginava que ele ia falar implorando para ficar. Na verdade, a pessoa não está implorando para sair da presença, então vão se sentir dignos. Sim, não vão se sentir bem. Não tem. Isso eu achei meu... Sim, e ótimo que você pegou esse exemplo. Não tem pessoa que a gente fica até desconfortável de estar junto, porque a gente não tem conexão, não tem nem assunto, né? E fica uma situação bem... E é mais ou menos isso. Se eu não tenho conexão com Jesus Cristo, pois é, e aí, vai chover hoje, Cristo, né? O céu tá meio feio, né? Ok, né? A gente não tem essa conexão com ele, então não poderemos ser salvos por ele. E esse vai ser um versículo-chave aí para Martinho Lutero, né? O 28, e a reforma protestante que ia se seguir. E por que a gente fala tanto desse movimento da reforma protestante? Por que foi tão importante essa reforma protestante? Ela deu voz para todos terem acesso ao Salvador Jesus Cristo. Sem reforma protestante não se tinha restauração. Seria impossível da restauração prosperar do jeito que a mentalidade humana se mantinha. Deus não ia nem ler a Bíblia. Ok. Nem essa Bíblia. Não iria nem conseguir ler a Bíblia, né? E aí Martinho Lutero, nesse versículo aí, tá? 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ele pegou o lápis dele e escreveu a palavra somente depois aí de pela fé. Então, ele escreveu, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé somente sem as obras da lei. Essa foi a alteração que ele fez. E adivinha, quando Joseph Smith foi fazer a tradução dele, o que que ele fez? A correção que ele fez?
acrescentou somente também. Mas não foi depois da palavra fé, foi antes. Concluímos, pois, que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. Então vejam como o Senhor estava inspirando Martinho Lutero para abrir caminho para que futuramente se tivesse a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E a gente realmente só é justificado pela fé em Jesus Cristo e não pelas coisas da lei que nós cumprimos. Essas coisas nos conectam com Jesus Cristo para desenvolvermos fé nele, mas não são elas que vão nos salvar. Esse é o ponto. Separei algumas citações de C.S. Lewis, tá? C.S. Lewis, escritor famoso, já citamos aqui na aula. O cristão não acha que Deus nos amará porque somos bons, mas acha que Deus nos tornará bons porque ele nos ama. Outra citação dele. Se nos entregamos completamente a ele, pressupõe-se que estamos tentando obedecê-lo, mas tentando de um jeito novo, um jeito menos preocupado. Não fazendo essas coisas para sermos salvos, mas porque ele já começou a nos salvar. Não esperando ganhar o céu como uma recompensa por nossas ações, mas, inevitavelmente, querendo agir deste jeito, porque um primeiro pequeno brilho do céu já está em nós. Então, a gente não faz essas coisas para sermos salvos. É porque já estamos começando a ser salvos. É por isso que eu me batizo. É por isso que eu me confirmo. É por isso que eu faço missão. É por isso que eu pago o dízimo. Porque o Senhor já está operando a salvação em nós, por meio da fé em Jesus Cristo. Versículo 31 agora. Romanos 3. Beleza. Mais uma vez, ele vai se posicionar contra essa mentalidade de que eu não preciso cumprir lei nenhuma porque eu vou ser salvo. Ele diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não. Antes, eu reforço a lei justamente por essa fé. Para facilitar o entendimento aqui, a gente pode até substituir a palavra lei por instruções do convênio. Então, anulamos, pois, as instruções do convênio pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos as instruções do convênio. Então, pela fé é que eu valido ainda mais os convênios que eu firmei com o Salvador. Dúvidas até aqui? Estamos chegando nos finalmente. Romanos 4, versículo 1 a 15, ele vai começar a falar só sobre Abraão. Paulo vai deixar claro aqui que as promessas ou os convênios feitos com Abraão são fruto da graça divina e não das obras de Abraão, ou do cumprimento da lei. Por quê? Na época de Abraão não se tinha a lei de Moisés. Então, ele recebeu a promessa quando nem se tinha ainda a lei. Então, ele está dizendo, foi graça divina, não foi lei de Moisés que concedeu promessa a Abraão. E 2, a circuncisão, quando ele recebeu as promessas, ainda não havia sido instituída. É tanto que no vídeo também da circuncisão, depois deixo o link aqui em cima, a gente viu que ele teve um filho antes, Ismael, que foi considerado descendência, né, dele, mas não filho do convênio. E isso chega com, depois, o filho dele, né, Isaac, nascendo já sob o convênio. E é isso que ele diz aí. A circuncisão não tinha sido instituída. Portanto, essas promessas não eram fruto do cumprimento de nada que os judeus julgavam ser o mais essencial. Nem a lei, nem a circuncisão. Eles estavam batendo nessa tecla, por conta dos judeus convertidos ao cristianismo. Nenhuma dessas duas coisas concedeu promessa a Abraão. O que concedeu promessa a Abraão foi a graça divina. No versículo 16, ele vai amarrar aí perfeitamente fé, obra e graça.
Vejam aí no versículo 16. E se quiserem, já cliquem na notinha de rodapé A, porque a gente já vai para a tradução de Joseph Smith. Quem pode ler a tradução de Joseph Smith de Romanos 4:16? Portanto, nós somos Então, fé e obras. Pensem numa moeda. A gente tem dois lados na mesma moeda, cara e coroa. Ah, mas eu gosto só de cara. Você tem que levar a coroa junto. Não dá para você separar todas as caras das nenhuma moeda você consegue separar. Você pegou a cara, tem que ir com a coroa. Então, pegou a fé, tem que ir com as obras. Pegou as obras, tem que ir com a fé. Porque pela fé e obras, a gente é justificado por meio da graça. Não dá para ter um e não ter o outro. Andam juntas. Versículo 18, Paulo vai dar um exemplo aí de Abraão, ó, o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Já não tinha mais esperança dele ser pai. Por isso que Abraão creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Então, ele só ilustra o nosso desconhecimento. A gente pode estar nessa aula se perguntando, mas como Deus fez isso por nós? Como é que ele vai fazer isso por mim, que sou pecador, que erro, que todo dia eu cometo alguma coisa errada? Como é que Deus vai me dar essa graça e eu não sou digno ou não mereço essa graça? A gente pode se agarrar, então, na esperança de que realmente Deus nos ama, mesmo quando eu me julgo a pessoa que menos seja digna de amor. Eu posso me agarrar aí à esperança de que haverá algo melhor, mesmo quando as coisas não parecem estar indo bem para o nosso lado. É isso que ele diz. Creu contra a esperança. Eu posso, sim, crer no Salvador, mesmo que eu não entenda, mesmo que a minha esperança seja vã, porque eu não sou digno, não sou merecedor. Não sei como é que o Salvador vai fazer isso. Não preciso saber, eu preciso crer contra essa esperança. E aí no 19 e 20, ele vai ilustrar justamente isso, porque ele diz, ó, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, em inglês é já morto. Aqui foi traduzido como amortecido. O corpo dele já não podia mais gerar filhos, né? O corpo da esposa também não podia gerar filhos. E ele não atentou para isso. Sara também não atentou para isso. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Então, mesmo quando tudo pareça estar indo contra, a gente tem que crer contra a esperança. Como ele falou aí no versículo 18. A gente tem que acreditar no Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu li isso, preparando a aula, já me veio à mente Mosias 3,19, porque o homem natural é inimigo. A gente consegue, justificado pela fé, paz com Deus. E é essa a ideia aqui que a gente vai ter no versículo 10. Leiam para mim Romanos 5,10. Podem até cruzar os dois versículos, Romanos 5:1 com Romanos 5:10 e Mosias 3:19. Tá? A gente vai ser reconciliado. Cristo vai trazer essa paz com Deus falada aí no versículo 1. E a gente não consegue isso somente por nossa força. Mosias 3,19 diz que a não ser que a gente ceda ao influxo do Espírito, e aí no finalzinho,
nos tornemos santos pela expiação de Cristo. E como é que a gente se torna santo pela expiação de Cristo? Versículo 2, Romanos 5, 2. Tá a resposta. Pelo qual também temos acesso pela fé a essa graça, da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como é que eu me torno santo na expiação de Cristo? Desenvolvendo, tendo acesso pela fé. Não é à toa que o primeiro princípio do Evangelho não é só isso. Fé no Senhor Jesus Cristo, né? É fé nele. Aí eu posso me tornar santo, fico em paz com Deus, reconciliado, não sou mais inimigo de Deus. No versículo 3 e 4, ele diz, nos gloriamos nas tribulações. Quem hoje acordou e diz, que beleza, Senhor, sou grato pelas tribulações que estou sofrendo, né? Obrigado, se possível me dê mais uma, porque eu gostaria de ter mais bênçãos, de me desenvolver mais. Negativo, eu não faço isso não de manhã, eu peço para ele tirar, né? E eu acho que é o que todos nós fazemos. Mas vejam que interessante, porque olha a sequência de nosso crescimento. Começa no 3 aí, ele diz que a tribulação produz paciência. No versículo 4, a paciência conduz a quê? A experiência, e a experiência a esperança. Esse é o caminho mais elevado. Às vezes, a gente vai escolher pegar o caminho menos elevado, que é o caminho da impaciência. A tribulação, a gente não deixa produzir paciência, já produz impaciência. É reclamação, é nervosismo, é estresse. E aí, quando a gente trilha esse caminho, a gente consegue experiência? Não, porque o que conduz à experiência é a paciência. Se eu já fui para o lado da impaciência, eu não adquiro experiência. Não adquiro experiência, não tenho esperança. Aí eu saio daquela provação, às vezes até pior do que eu entrei, porque eu escolhi o caminho errado. Aí o Senhor vai ter que fazer o quê? Me dar nova provação, até eu escolher o caminho mais elevado, da paciência para produzir experiência, para me dar esperança. Versículos 7 e 8, olha que interessante. Leia aí para mim o 7 e o 8 também. Porque dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Só um minuto, ele diz, dificilmente a gente daria a vida por uma pessoa justa, mas pode ser ainda que pelo bom alguém se arrisque a dar a sua vida. Pode ser. E aí o versículo 8. Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, e nós ainda pecadores. Olha a prova do amor de Deus. Ele morreu, não é nem por um justo, ele morreu por nós que somos injustos, somos ímpios, somos pecadores. E aí o versículo 11 também, marquem esse versículo, não é a tradução em português, mas em inglês é a única vez aí em todo o Novo Testamento que a gente encontra a palavra expiação. Em português ela foi traduzida como reconciliação. Estão vendo aí? Mas poderia ser expiação. É isso que diz em inglês. E vocês lembram como é em inglês expiação? Ok. Atonement. Vamos falar sobre ela um pouquinho agora. Mas a palavra expiação, ela aparece 55 vezes no livro de Mórmon. No Novo Testamento só aparece aí. Tá? 11 vezes em Doutrina e Convênios e 3 vezes na Pérola de Grande Valor. E vocês já repararam, talvez é o convite que eu faça para vocês. Quando forem assistir a Conferência Geral agora de outubro, quantas vezes aparecerá a palavra expiação? Pega um caderninho e vai anotando.
provavelmente vai ser muito mais do que aparece no Novo Testamento inteiro. E essa palavra, ela foi uma palavra nova, criada por William Tyndale. Para quem não lembra quem foi Tyndale, foi o primeiro que traduziu a Bíblia para o inglês. Ah, mas eu vi na história, foi Martinho Lutero. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Tá? E aí a primeira tradução foi antes de 1611, foi de William Tyndale. 1611 é a King James, que é a que o mundo inteiro adota. Então, antes disso, ele criou a palavra atonement. At one meant. A ideia da palavra surge com Adão e Eva. Ainda no paraíso, é por isso que vocês vão ver que daqui a pouco ele vai falar sobre Adão e Eva, justamente por conta dessa ideia. No paraíso, Adão e Eva, eles conversavam com Deus, andavam com Deus. Eles eram um só, at one, com Deus. Eles eram um único com Deus. Eram um só com Deus. E quando eles caem, eles não são mais at one. Eles não são mais um só com Deus. E aí, em inglês, quando você coloca o sufixo ment, se torna o processo ou o produto daquela palavra. Por exemplo, judge, em inglês, significa o quê? Juiz, julgar. Judgment é o processo de julgar e o produto de ser julgado. Judgment é o julgamento. O processo ou você já teve o seu julgamento, o produto. Advertise, em inglês. Fazer propaganda, anunciar. Advertisement é o processo de propagandear ou o produto da propaganda. Quando você vê um anúncio na TV, aquilo é um advertisement, tá? A gente tem essa palavra aqui, naquela mesa. Sacrament, tá? E é o processo de ser sagrado ou o produto de ser santificado, de ser sagrado. E aí a gente tem at one ment, é o processo de ser um só com Deus ou o produto de ser um só com Deus. Em português é traduzido como expiação. E é essa palavra que é traduzida aqui como reconciliação. E é por isso que vocês vão ver agora que nos versículos seguintes, ele vai trazer a ideia de Adão e Cristo. A gente vai ver as lutas e os desafios que veio com a queda e a solução que vem com Jesus Cristo. Uma série de versículos aqui que vocês podem observar, versículo 12, 18 e 19. E repara no itálico do 18, 12, 18 e 19. Vê quanto itálico tem. Veio o juízo, está em itálico. Veio a graça, está em itálico. Eles queriam preservar a ideia de que a graça é gratuita. Do mesmo jeito que a queda foi gratuita, a queda foi livre, a graça vai ser livre. Mas essas palavras não estão no original. Mas a ideia que eles queriam preservar era essa. Já que Adão caiu, e agora todo mundo está no mesmo bonde, Cristo vai conceder a graça e todo mundo vai estar no mesmo bonde, porque a gente não escolheu cair. Aí a gente vai ter a redenção gratuita. Só basta aceitar o sacrifício de Cristo. Versículo 20 é para aqueles que acham que os erros não têm perdão. A gente às vezes chega nesse ponto, talvez. Olha, o que eu fiz é imperdoável. Quem pode ler o versículo 20? Entrou, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, é como eu brinco sempre, você não é tão especial que cometa um pecado que a graça de Cristo não cubra. Desculpa, não é tão especial assim. A graça de Cristo, ele diz aí, superabunda qualquer pecado. Então, todos os nossos pecados têm cobertura pela graça de Jesus Cristo. Tem perdão para Jesus Cristo. Então, a gente tem que lembrar
que essa divisão de capítulos e versículos é uma coisa nossa. Era uma carta, ele estava escrevendo palavra por palavra depois. Então, veio essa ideia, e essa ideia já é continuada em Romanos 6:1, vejam lá. Que diremos, pois? Então eu vou permanecer no pecado para que a graça então seja mais abundante ainda? Olha o ser humano como é miserento, né? Beleza, então eu fico no pecado porque aí a graça vai superabundar em mim, né? E é o pensamento que a gente já viu lá em 2 Nef 28:8. Comei, bebei e diverti-vos, porque ao final todos nós seremos salvos. E aí, Romanos 6:2, só que não, de modo nenhum, God forbid, tá? Essa construção a gente já viu. E no versículo 3 e 4, a gente tem o simbolismo aqui do batismo. Versículos 3 e 4 de Romanos 6. E olha como é interessante o simbolismo do batismo, porque a gente renasce de um ambiente cheio de água. Da mesma forma que a gente se formou no útero de nossa mãe, num ambiente cheio de água, cheio de líquido. A gente nasce de um ambiente cheio de líquido para ter agora um novo pai, Jesus Cristo, que é o nosso pai, simbólico no convênio, aceitando-nos nessa relação de convênio com ele. E aí a gente se torna, então, uma nova criatura. Ele é o pai espiritual dessa nova criatura. No versículo 8 e 9 de Romanos 6. Ele diz que se a gente morre em Cristo, a gente agora vive com ele. Ele é nosso pai nessa nova vida. Hoje a gente já é acostumado com essa ideia, porque a gente já tem o cristianismo muito espalhado em nossas vidas. Mas imagine isso naquela época para aqueles romanos que não acreditavam dessa forma. Acreditavam que morreu, acabou, não tinha essa de espírito. Era uma ideia muito incomum para o pensamento romano daquela época, pela cultura helenística que imperava naquela época. Imagine, então, a alegria dos santos que estavam recebendo essa carta de Paulo. No versículo 15, de novo, ó. E então, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ah, beleza, então, já que não é lei, é graça que salva, vou pecar. De novo, o que Paulo fala? Só que não, de modo nenhum. Tá? Versículos 16 e 18, ele vai dizer que agora a gente foi liberto do pecado, mas a gente é servo de outra coisa. A gente é servo da justiça. Me lembrou muito 2 Nef 2:27, quando ele diz que a gente pode escolher Cristo para a vida eterna ou o cativeiro, né, Satanás, para a morte e a condenação. E me lembrou também Josué 24:15. Escolhei hoje a quem servais. Né? Eu vou continuar servo do pecado ou eu vou me libertar do pecado e escolher o novo Senhor para mim, ser servo da justiça. E, nos finalmente mesmo da epístola, vamos ler o versículo 22 e 23. Se Paulo tivesse um limite, como o Twitter, tá? Seria esse o tweet dele. Tá bom? 22 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, Jesus. Eu gosto muito desse versículo 23, porque explica por que Jesus Cristo poderia ressuscitar. E por que ele pôde ressuscitar? A gente diz, é porque ele era metade Deus e metade humano. Ok. Só permanece morto quem tem pecado. Cristo não tinha pecado. Então, ele não podia receber como paga da vida dele a morte. Esse não era o salário designado pelo período dele aqui na Terra, porque ele não teve pecado. Então, ele só podia ter o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E é isso que ele está oferecendo para todos nós hoje. Né? Então, que nós possamos realmente
confiar na graça de Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Paulo e vai continuar sendo. A gente nunca vai conseguir ser perfeito por nós mesmos. Lembra naquele discurso? Sua graça é suficiente até onde eu posso ir e Jesus Cristo completa o resto? Não. Jesus Cristo é o caminho inteiro. Ele não está para completar nada. Ele é o caminho inteiro. Tá? Então, que a gente possa realmente fazer valer essa graça de Jesus Cristo. Que a gente possa realmente, né, confiar nessa graça de nosso Salvador, que é estendida para todos nós. Não sei como vai ser feito, tudo bem. Só crê contra a esperança. E é essa aula que eu queria deixar com vocês hoje. Tá? Em nome do nosso Salvador, do nosso Redentor, aquele único que pode nos salvar, Jesus Cristo. Amém.